Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo da nossa playlist de aberturas. Aí vamos desmistificando os nomes das aberturas, explorando aberturas aí diferentes. E hoje a gente vai falar sobre o Gambito Belgrado, esse nome aí esquisito, né? Belgrado, se eu não me engano, é capital da Sérvia e deve ter sido aí onde se desenvolveu bastante essa abertura. O Gambito Belgrado é uma variante da abertura dos 4 cavalos. Não é uma escolha muito popular em torneios aí de grandes mestres, tá? Então, mas é uma opção bastante interessante para jogar aí partidas mais rápidas, partidas de blitz na internet, ou até mesmo em torneios se a sua intenção é surpreender o adversário, mas aí tem que estar muito bem estudada aí as variantes e tudo mais. Pode ser uma boa opção. Inclusive, o super grande mestre russo Petr Svidler, de vez em quando, aparece aí jogando o Gambito Belgrado. Vamos dar uma olhada? Petr Svidler de brancas jogando contra Frog Ilya, também russo. E então vamos lá, a variante dos 4 cavalos, né? E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, cavalo C3, cavalo em F6. A abertura dos 4 cavalos. E aqui, se você gosta de muita diversão e emoção, você pode inclusive tentar o Gambito Halloween aqui com cavalo por E5, mas fica aí um tema para um vídeo no futuro, tá bom? Da nossa playlist. A gente explora isso em mais detalhes. O Gambito Belgrado tem uma abordagem menos radical, mas igualmente interessante. Segue-se com D4 e depois de C por D4, não capturando o peão de volta, mas sim cavalo D5, o Gambito Belgrado. As brancas entregam o peão para tentar aí uma aceleração no seu desenvolvimento. A partida seguiu. Aqui as pretas têm algumas opções. As 3 principais que se jogam são cavalo por E4, cavalo por D5 ou até mesmo o cavalo aqui em B4. É um lance aí que costuma se jogar bastante hoje em dia, cavalo B4. Na partida, seguiu aqui com cavalo por D5, daqui a pouco a gente explora algumas possibilidades no final da partida. E por D5, o cavalo está atacado, no entanto aqui o Frog faz esse lance bispo B4 cheque. A partida segue com bispo D2 e agora dama E7. Então as pretas aí estão fazendo alguns lances intermediários, né, antes de movimentar o cavalo. A partida segue com dama E2, bispo por D2 cheque, rei por D2, dama por E2 cheque, bispo por E2 e agora o cavalo vem para B4, atacando o peão aqui de D5. E aqui o Petr Svidler vai para uma ideia interessante, é muito jogado em muitas linhas do Gambito Belgrado um lance como D6 que incomoda bastante, mas aqui o Petr Svidler primeiro faz o lance torre de H em E1, olha que decisão interessante aqui do Svidler. O que está acontecendo? Se o peão fosse capturado, não foi o lance jogado, as brancas ficam com muita iniciativa. Apesar dos 2 peões a menos aqui, poderia-se continuar com o bispo C4, cavalo E7, e as pretas vão ter dificuldade de dar roque aí, porque o rei tem que ficar protegendo aqui o cavalo, as brancas vão poder continuar tentando dobrar na coluna E, fica muito difícil de jogar isso daqui de negras, tá bom? Muito mais fácil de jogar de brancas e na maioria das vezes as brancas vão vencer. Então, depois de torre em H1, as pretas não querem ter esses problemas com o rei exposto e fazem simplesmente o roque. E agora sim, o Svidler vai para essa ideia de D6. Muito jogado em muitas linhas do Gambito Belgrado. O lance D6 entregando mais um peão, mas tentando dificultar o desenvolvimento das negras, das peças. A partida seguiu com C5, uma decisão também interessante aqui do Frog, trazendo uma proteção para o peão central, e agora bispo em C4. B5 foi jogado, aqui as negras devolvem um peão para poder colocar peças em jogo, bispo por B5, torre B8, agora o bispo vem para C4 e torre B6, indo para cima desse peão que está lá sozinho lá em D6. Torre E5, muito legal, o Svidler aqui também, partindo para cima dos peões fracos das negras, torre por D6, torre por C5, e agora a torre G6, partindo para cima dessa cadeia de peões na ala do rei, aproveitando que o rei está longe, o rei das brancas. E agora a torre G5, olha só que legal essa torre do Svidler escorregando aí pela quinta horizontal. Torre por G5, cavalo por G5 e agora bispo B7, mais uma vez atacando o peão do Svidler, que responde com uma ameaça ao cavalo, A3. O cavalo vem para A6 e agora precisa defender esse peão? Não, torre E1, colocando a torre na coluna aberta, porque o bispo está escravo defendendo o cavalo, né? O bispo não pode capturar
aqui em G2, senão ele vai deixar esse cavalo desamparado. Por isso que a partida seguiu com o cavalo C5, agora sim ameaçando capturar em G2. No entanto, o Svidler vai para um lance ativo, veja como ele não pensa em se defender, e sim em atacar. Torre E7, olha que pressão monstruosa aqui em F7. A partida seguiu com D5, bloqueando aí o ataque do bispo e ao mesmo tempo se auto-bloqueando, né? Então o bispo que estava atacando G2 não está mais. O bispo das negras, por enquanto, está defendido pelo cavalo. E o Svidler tem que mover o bispo de casas claras. Bispo em A2 foi jogado e agora a torre B8. Então, afinal de contas, as brancas estavam ameaçando jogar B4 seguido de torre por bispo. Aqui o Svidler continua com B4, agora o cavalo vem para A4 e bispo B3, perseguindo aí o cavalo. O cavalo vem para C3 e agora rei D3, ameaçando o peão central em D4. H6 atacando o cavalo, cavalo aqui por F7 e agora rei F8. O Svidler está com duas peças atacadas, ele precisa manter a torre na sétima para defender o cavalo. Torre D7 e agora bispo em A6 cheque. Rei por D4, cavalo E2 cheque. E rei por D5, o rei valente do Svidler, já está aí no centro do tabuleiro, na casa de D5. Claro, aqui o Svidler já recuperou os seus peões gambitados no começo da partida e com lucro, né? Está aí com 3 peões a mais já. A partida segue com cavalo C3 cheque. No entanto, agora as pretas têm bastante atividade e conseguem recuperar alguns peões. Cavalo D4, rei D4, cavalo B5 cheque, rei E3. Torre E8 cheque, rei D2 e cavalo por A3. Então as pretas vão recuperar alguns peões. Cavalo D6 foi jogado, torre E2 cheque, rei C1 e torre por F2. Então aqui o Svidler está apenas com um peão a mais. No entanto, agora é a vez das brancas jogarem e o Svidler vai para um lance bastante ativo aqui, torre por A7. Esse lance ataca o bispo e faz um raio-x aqui para cima do cavalo. Não dá para defender aí as duas peças, né? Então aqui o Frog ainda tenta cavalo por C2 e depois aqui de bispo por C2, bispo em F1, protegendo o bispo e atacando os peões, mas depois de G3 o Frog abandona aí a partida, vitória do Svidler. Então com o gambito aí Belgrado, né? Aqui abandonou porque, enfim, o peão está muito bem apoiado aqui pelo cavalo e pela torre, não tem como impedir aqui o avanço desse peão e a promoção do peão. As brancas, além de tudo, já estão com uma peça a mais, mas o pior fator de todos aí realmente será a promoção do peão, né? Então, não dá mais para continuar jogando, por isso que aqui nessa posição o Frog abandonou. Veja os perigos aí do Gambito Belgrado, né? Vamos falar um pouquinho aí sobre o Gambito Belgrado rapidamente, mas aqui D4, portanto, e cavalo D5. A gente viu que 3 opções principais, cavalo por D5, cavalo por E4 e cavalo aqui em B4. Vamos olhar algumas delas. Cavalo B4 é um lance que é bastante jogado aí hoje em dia. Dá para seguir com o bispo C4, acho que é um lance importante aí de desenvolvimento. E depois de cavalo de B por D5 e por D5, capturando com o peão. E mesmo que as pretas façam um lance como o bispo B4 cheque, enfim, você pode cobrir aqui com o bispo D2, vai para uma variante, pode ir para uma variante parecida, né? Dama em E7 cheque, dama E2, e as pretas podem capturar aqui em D2, como seguiu, muito parecido com o que seguiu na partida, né? Dama por E2, e aí, ou rei por E2, ou bispo por E2, aqui rei por E2 é melhor para o bispo ficar protegendo o peão. Então é possível seguir dessa forma, é um pouco diferente de como seguiu na partida, mas bastante similar. Uma outra possibilidade aqui seria o que acontece se as pretas... Bom, enfim, vamos olhar aqui nessa variante mesmo. Na partida foi jogado o bispo B4, né? Vamos ver se as pretas jogarem primeiro com dama em E7. Aí as brancas ficam muito bem. Elas podem jogar aqui com o bispo em E2, simplesmente ameaçando da roque e trazer a torre aqui para a coluna E. A dama fica atrapalhando o bispo das negras, não seria muito bom. Mas aí as pretas podem tentar aqui alguma coisa como D3. É verdade, depois de C por D3, por exemplo, e cavalo aqui em B4, as brancas podem dar roque tranquilamente e tem uma ótima posição, um ótimo jogo. Eu gostaria muito mais de jogar isso daqui de brancas do que de negras, né? Então, uma opção também bastante interessante. Outra possibilidade seria aqui, depois de peão toma, na partida a gente viu que seguiu com o bispo B4, mas uma outra possibilidade seria jogar com o cavalo aqui em E7.
E aí, gente, existe realmente, existem algumas possibilidades, né? As brancas podem simplesmente recapturarem aqui em D4 e ficarem com uma dama bem colocada, as negras têm dificuldade aí em desenvolver as suas peças para poder dar roque, as brancas aqui têm facilidade de desenvolverem aí os seus bispos, de darem roque, então dá para as brancas soltarem o jogo com mais facilidade. Mas, se você estiver jogando aí uma partida blitz e o seu adversário jogar cavalo E7, por que não tentar induzi-lo ao erro, né? Um lance muito forte aqui é o lance D6, né? E aí o cavalo está atacado. Se a pessoa não quiser ficar com esses peões triplicados e jogar um lance como cavalo C6, você castiga imediatamente com dama em E2 cheque e as pretas já estão perdidas, vão perder uma peça, né? Vão ter que bloquear esse cheque com alguma peça e vão perder, né? Então é bastante interessante. Ah, mas isso conta com o erro do adversário, se ele simplesmente tomar. De qualquer maneira, as brancas ficam muito bem aqui, né? Então aqui podem jogar com o cavalo aqui por D4 e as brancas ficam com apenas um peão a menos. No entanto, esses peões atrapalham muito o desenvolvimento do bispo de casas claras. As pretas também têm problemas para desenvolver as demais peças. E pelo preço de um peão, as brancas têm fácil desenvolvimento dos bispos, vão poder dar roque, atacar na coluna E. É muito mais fácil soltar o jogo aqui de brancas, né? E aqui, enfim, se as pretas tentarem desenvolver agora o bispo de casas claras com B6, as brancas podem jogar bispo C4 e jogar com esse bispo nessa excelente diagonal, batendo nesse ponto fraco de F7. E aí, depois de, por exemplo, o cavalo C6 e roque, as brancas estão muito bem, né? Se as pretas quiserem trocar peça, por exemplo, cavalo por D4, dama aqui por D4, as brancas estão ameaçando tudo e mais um pouco, né? Se aqui, enfim, não dá para jogar bispo E7 por conta de dama por G7, né? Atacando em F7, atacando a torre. Se defender aqui com a torre, torre vem em E1. E as brancas têm um excelente jogo, vão dar checkmate rapidinho, né? Por exemplo, dama C7, aí viria já o sacrifício da torre aqui em E7, e depois de rei por E7, bispo G5 cheque, e depois de rei E8, torre 1, entregando checkmate, né? Então você vê que nessa variante realmente as brancas ficam muito bem, essa posição aqui é completamente vencedora, se as pretas tentam dama F6, vem dama E4, né, com cheque capturando a torre na sequência. Então, esse é o Gambito Belgrado, né? Ele tem várias possibilidades de ataque, tem várias possibilidades em que o seu adversário pode cometer um erro por não conhecer e você pode se aproveitar desse erro e vencer, né? Partidas pensadas já é um pouco mais difícil do adversário cometer algum erro tão grotesco, como nesse exemplo que eu mostrei, mas, como a gente viu, na pior das hipóteses, você vai ter um jogo equilibrado, né? Nunca você vai ficar pior no Gambito Belgrado. Portanto, uma opção interessante aí para suas partidas. Beleza, gente? É isso. Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!